Olá pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre reconhecimento antigênico, ok? E a gente vai falar um pouquinho mais específico das estruturas dos anticorpos. Os anticorpos eles existem em duas formas. A gente tem aqui uma forma que vai agir como um receptor ligados às células B, olha aqui, ele está aqui preso às membranas plasmáticas das células B. E eu posso ter também anticorpos que são secretados, são proteínas secretadas, ok? Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas estruturas que a gente pode encontrar, tanto aqui na forma secretada como atuando como receptor das células B, ok? Uma molécula de anticorpo ela é composta por 4 cadeias polipeptídicas. A gente pode enxergar aqui que, olha, tanto na proteína secretada quanto na de membrana, a gente tem aqui coloridinho que, olha, 4 cadeias de proteínas. Okay? A gente tem aqui essas cadeias que são divididas aqui, que, olha, em 2 cadeias pesadas, que são idênticas essas aqui, que, olha, destacada aqui, que, olha, cadeia pesada. Ao longo aqui essa figurinha azul e essa aqui vermelha, ok? São cadeias idênticas e a gente também tem 2 cadeias leves, ok? Idênticas. A cadeia pesada a gente vai chamar de cadeia H, certo? De Rive. E a cadeia leve é a cadeia L, ok? De Light, beleza? Então aqui que olha, essas cadeias aqui, essas 4 cadeias aqui em conjunto, elas são associadas por pontes de sulfeto, ok? Então aqui olha, uma cadeia leve fica ligada a uma cadeia pesada, do lado de cá a mesma coisa, olha, essa região leve aqui, ela fica ligada nessa cadeia pesada aqui por pontes de sulfeto, e as 2 cadeias pesadas interagem entre si também por pontes de sulfeto, ok? Essas linhas pontilhadas aqui estão representando essas pontes de sulfeto, beleza? Além disso, cada uma dessas regiões aqui contam com domínios que são classificados como regiões variáveis e regiões constantes, ok? Então, onde vocês virem aqui que olha uma letra V, eu estou representando uma região do anticorpo que é dita como cadeia variável, ok? Então, eu tenho aqui uma cadeia variável na porção pesada e uma cadeia variável na porção leve. A mesma coisa do lado de cá, não tem representado, mas é a mesma coisa. Aqui, olha, aqui eu tenho uma cadeia variável e aqui eu tenho uma cadeia variável, uma na pesada e outra na leve, ok? Quando eu falo variável, eu estou falando de aminoácidos que são variáveis nesses anticorpos, nessa região do anticorpo. Ok? Na cadeia, as outras porções ditas como constantes, elas são invariáveis, ok? Então aqui, olha, na cadeia leve, ela é composta por um domínio que ele é variável e um constante. Na cadeia pesada, eu tenho uma região que é variável, apenas uma, e 3 ou 4 regiões constantes, olha, dependendo do anticorpo. Olha aqui nessa cadeia pesada aqui, olha, eu tenho 4 domínios constantes, ok? E uma variável, beleza? Na leve, mesma coisa, eu tenho uma região variável e uma constante, beleza? Essas 4 cadeias, pessoal, elas estão dispostas de modo a formar uma molécula semelhante a um Y, ok? Então esse Y aqui, ele é característico dos anticorpos, tanto aqui que, olha, das várias classes de anticorpos, pode ser tanto de membrana, no caso das células B, quanto as proteínas secretadas, e elas formam então esse aspecto em forma de Y, ok? Cada domínio desse daqui que a gente acabou de ver, ele tem uma estrutura tridimensional característica, uma forma tridimensional que ele é caracterizado como domínio de imunoglobulina, ok? Então todas as vezes que vocês ouvirem falar de imunoglobulina, eu estou falando de um domínio, certo? De um domínio de uma proteína que tem uma característica tridimensional específica, certo? Esse domínio, ele consiste aqui, que olha, essa figurinha aqui, que olha do lado direito aqui, ele representa esse domínio de imunoglobulina. Ele é formado aqui, que olha, por camadas de folhas beta-pregueadas. Lembra dessa estrutura lá na bioquímica? É um padrão secundário, ok? Então essas folhas, essa estrutura, essa fita beta-pregueada, ela é unida
por algumas regiões aqui, que olha, adjacentes aqui, que olha, chamada de alças de regiões determinantes, que são os CDRs, ok? Então, cada folha dessa daqui, cada cadeia beta preguiada é unida por um CDR, ok? É uma alça, uma região que vai ligar uma folha beta em outra, ok? Então, esses circuitos aqui, que olha, são as regiões mais variáveis da cadeia variável do anticorpo, ok? Que são responsáveis pelo reconhecimento antigênico, beleza? Então, além disso, olha, esses filamentos aqui adjacentes, nota que eu tenho aqui 3 de um lado, 4 do outro, eles são unidos por pontes de sulfeto, ok? Eles são estabilizados por pontes de sulfeto. A gente pode visualizar essas pontes de sulfeto nessas figuras aqui, que olha, então vamos pegar aqui, olha, deixa eu limpar isso aqui primeiro. Essa ponte de sulfeto aqui, que olha, a gente depois de feita essa limpeza no slide aqui, são essas aqui, que olha, são caracterizadas aqui pela formação dessa estrutura de imunoglobulina, ok? É interessante a gente destacar que esses domínios de imunoglobulinas, eles estão presentes em muitas outras proteínas do sistema imunológico, bem como fora do sistema imunológico. Olha, aqui eu posso citar as imunoglobulinas de anticorpos, olha, um IgG representado aqui, certo? Mas a gente também encontra esses domínios de imunoglobulinas em receptores de células T. Lá no MHC, lembram que a gente viu o MHC tanto de classe 1 quanto de classe 2, a gente tem domínios de imunoglobulinas. O CD4, que são aqueles coestimuladores, correceptores para linfócitos T, eles também têm que, olha, domínios de imunoglobulina e várias outras proteínas também, ok? Todas essas proteínas, elas são consideradas membros da superfamília das imunoglobulinas, ok? Como a gente já havia falado rapidinho anteriormente, o local de ligação dos antígenos em um anticorpo, ele é composto de regiões variáveis de ambas as cadeias, tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada. Olha, aqui representa num braço do anticorpo a cadeia leve aqui em amarelo e a cadeia pesada aqui em vermelho, ok? A região de ligação do antígeno é naquelas regiões variáveis, ok? Tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada. O núcleo na estrutura do anticorpo, ele consiste então de 2 locais idênticos para a ligação do antígeno, ok? Está aqui representado nessa figura aqui, olha, o antígeno preso aqui nesse núcleo de ligação aqui, composto por regiões variáveis, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve. Essas regiões, elas possuem alguns segmentos que são ditos como hipervariáveis, ok? Esses segmentos hipervariáveis são conhecidos como CDRs. E a gente vai falar na próxima videoaula um pouquinho mais sobre como essa variabilidade ela é alcançada. Dentre esses CDRs aqui, olha, a gente tem aqui 3 tipos, né? 3 cadeias, a gente chama aqui, olha, de CDR1, CDR2 e CDR3. Isso para cada uma das cadeias, cadeia leve e cadeia pesada, ok? A maior variabilidade a gente pode ver nesse gráfico aqui, que olha, ela consiste na região 3, ok? No CDR3. E conforme é esperado, o CDR3 é a porção que mais contribui para a ligação dos antígenos ao anticorpo, ok? Então, relembrando aqui novamente, o que é essa região variável? É uma região que está presente tanto na cadeia leve quanto na cadeia pesada. Esses CDRs são aquelas regiões que vão promover a conexão entre as folhas betas em uma imunoglobulina, ok? Então aqui que olha, eu tenho um CDR aqui, olha, pode ser aqui o CDR1, CDR2, CDR3, ok? Então essa região aqui é de um dos domínios, ok? Para se ligar o antígeno, eu preciso dos domínios tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada. Então, aqui nessa figurinha aqui, a gente tem essa representação. Os CDRs tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve. Okay? Então, o antígeno ele é reconhecido pela interação dessas 2 porções de CDRs, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve. E nesse gráfico aqui, novamente, a gente pode perceber que a CDR3 é a região mais variável. Significa que dentro dessa região aqui, eu tenho
várias possibilidades de segmentos de aminoácidos, ok? Ele varia muito quando a gente compara em relação às outras regiões do anticorpo, beleza? E por ser essa região variável, é a região que vai determinar que tipo de antígeno que vai se ligar nesse domínio de ligação antigênico, beleza? É interessante a gente destacar que esses anticorpos eles têm algumas partes que elas vão ter funções distintas, ok? Então essas funções elas podem ser aqui alocadas em determinadas regiões dos anticorpos e essas regiões elas foram inicialmente detectadas por fragmentos após hidrólise do anticorpo, ok? Então imaginar aqui que eu tenho algumas proteases que podem promover a hidrólise e separar esse anticorpo em fragmentos. O fragmento de um anticorpo que contém uma cadeia leve e aqui, olha, com seu domínio variável e o domínio constante aqui, que olha, na cadeia leve, e ligada aqui, que olha, essa região aqui da cadeia pesada é chamado de região FAB. Okay? É essa região aqui que se liga ao antígeno, beleza? Então, essa porção toda aqui, que olha, esse fragmento aqui, a gente chama de FAB, ok? É a região, o fragmento de ligação do antígeno, beleza? Então, o anticorpo aqui, olha, nesse caso, nessa figura representada aqui, ele tem duas regiões FAB, ok? Dois fragmentos FAB. E o que sobra, o restante aqui, ele é chamado de FC. O C aqui vem de fração de fragmento cristalino, porque ele se precipita em solução, ok? E cada então domínio, cada imunoglobulina, ela vai conter então duas regiões FAB e uma região FC, ok? A gente vai ver que essa região FC ela é responsável pela função efetora do anticorpo, ok? Então aquelas funções que a gente viu anteriormente, elas vão estar relacionadas com as propriedades dessa região aqui, que olha, da região FC. A região FAB, elas são regiões que são responsáveis pelo reconhecimento do antígeno, ok? E a porção FC pela função efetora do anticorpo. Uma característica que a gente deve destacar aqui, que olha, é que entre as regiões FAB e FC, na maioria das moléculas de anticorpos, há uma região flexível. Tá vendo aqui essa dobradiça? Ok? Então, essa dobradiça aqui, ela permite que o anticorpo ele funcione mais ou menos como onde as frações, ou a região FAB funciona de maneira móvel. Ok? Então, essa junção aqui permite que duas regiões FAB se liguem a antígenos de distâncias variáveis, ok? Então ele pode estar aqui pertinho um do outro ou longe um do outro, ok? Então aqui funciona como se fosse uma tesoura, certo? Então esses determinantes aqui, eles podem se ligar então às duas frações FAB de maneira assim relativamente independente da distância, ok? Isso é interessante para promover uma maior avidez dos anticorpos aos antígenos. Outra questão também que é interessante a gente destacar é que a região, a fração C, né, aquele fragmento C da cadeia pesada, ele pode estar tanto acorado na membrana, né, dos linfócitos B, certo? Então, quando a gente tem um acoramento aqui, é a região FC que se liga na membrana das células B, certo? Ou essa região ela pode ter uma cauda aqui que vai ser responsável pela função efetora quando essa proteína ela é secretada, ok? Interessante também a gente lembrar sempre que as cadeias leves elas nunca são ligadas às membranas celulares, ok? Então, quando esse anticorpo está aderido na membrana celular, as cadeias leves, então elas vão atuar como a parte receptora do antígeno, beleza? Com a parte de identificação desse receptor, ok? E como a gente já viu, né, introduzimos anteriormente aqui, os anticorpos eles são classificados em 5 tipos: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Okay? Essa classificação ela é baseada no tipo de cadeia pesada que tem cada um desses anticorpos. Okay? Então essas cadeias pesadas são classificadas aqui, que olha, em diferentes tipos, e esses tipos distintos de anticorpos
eles são chamados de classes ou isótipos, ok? Então, cada um vai ter aí cada isótipo ele vai diferir nas suas propriedades físicas e biológicas, ou seja, eles vão ter funções efetoras diferentes. A gente já introduziu um pouquinho já sobre as funções de cada uma dessas classes, ok? E cada uma dessas classes vão ter algumas formas distintas, beleza? A gente pode perceber aqui que, olha, das moléculas de IgG, IgD e IgE, a gente tem aqui que, olha, 2 sítios de ligação a antígenos. No caso da IgD, não tem aqui a figura representando, não. Mas é aquela representação clássica do anticorpo, que é aquela representação em Y, certo? Então, eu vou ter aqui 2 regiões FAB, aqui representado, e uma região FC, certo? Então, nesse exemplo aqui, que olha para IgG, IgE e IgD, que não tem desenhado aqui, mas é bem parecido, a gente tem 2 regiões de ligação de antígeno e uma fração constante, ok? Outros anticorpos, como por exemplo o IgA, ele funciona também pode funcionar como na forma de dímero, certo? Ele é secretado na forma de dímero e por ter essa estrutura, ele tem a possibilidade de se ligar, olha, a 4 antígenos, ele tem 4 regiões de ligação de antígenos, certo? Já a IgM secretada, olha aqui, ela é um pentâmero, é uma figurinha que está pequenininha aqui, mas acho que dá para a gente visualizar que, olha, eu tenho 5 estruturas ligadas aqui a um CERN, certo? E cada uma dessas estruturas aqui, que olha, tem a capacidade de se ligar a 2 antígenos. Logo, o pentâmero ele tem 10 sítios de ligação ao antígeno, ok? E essas possibilidades aí de diversos tipos de quantidades de possibilidades, né, de ligação ao antígeno vai definir então a força total de ligação do anticorpo ao antígeno, certo? Então essa propriedade de interação ela é chamada de avidez. É diferente do que a interação específica entre o antígeno e a região de ligação do anticorpo. Então a avidez seria essa força total de ligação do anticorpo a um determinante antigênico. Então olha aqui, se eu tenho aqui uma valência que eu chamo de monovalente, ou seja, eu tenho aqui apenas uma interação antígeno-anticorpo, eu tenho uma baixa avidez. Se eu tenho uma valência conhecida como bivalente, ou seja, um anticorpo que tem a propriedade de se ligar a 2 antígenos ao mesmo tempo, notem que eu aumentei essa força de interação. Eu aumentei a avidez de interação entre o anticorpo e o antígeno. Então aqui eu tenho uma alta avidez. Essa avidez pode ser aumentada ainda mais quando a gente destaca aqui que, olha, o IgM. O IgM não é um pentâmero que tem a propriedade de se ligar a 10 antígenos ao mesmo tempo. Olha, eu tenho aqui um antígeno que ele é um anticorpo que ele é polivalente e ele tem uma avidez que ela é muito alta, ok? Essa avidez ela está extremamente relacionada com também as funções efetoras do anticorpo. A gente pode desencadear aqui reações mais eficientes quanto maior essa avidez do anticorpo pelo antígeno, ok? Bom, a gente falou aqui então um pouquinho sobre essas estruturas dos anticorpos. Deixo aqui as referências que foram utilizadas para essa videoaula, para a videoaula passada, que eu acabei de esquecer de mostrar para vocês, ok? E na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que os linfócitos T reconhecem os antígenos, ou seja, os receptores de linfócitos T, ok? Aqui a gente viu que os anticorpos eles são tanto proteínas secretadas, que vão ter várias funções efetoras, como também agem como os receptores dos linfócitos B, ok? Na próxima aula, então, a gente vai ver os receptores de linfócitos T e na última videoaula a gente vai ver como que é criado essa diversidade de receptores, como que um receptor, como que o nosso organismo consegue ter várias capacidades, a capacidade infinita aí, praticamente, de reconhecer esses antígenos, beleza? No mais, desejo aí um abraço para todos vocês e fico aguardando todos na próxima videoaula.